TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para a transmissão ao vivo da primeira parte da reunião ordinária, que hoje vai falar sobre o tema Corte na Saúde Mental e suas consequências para a população. A iniciativa é dos vereadores Pedro Tourinho e Mariana Conte. Pode já começar. Qual de vocês dois é o Bento? Sou eu. Você é o Bento, tá bom. Boa tarde, senhoras, senhores. Boa tarde ao público que nos assiste na TV Câmara. Boa tarde aos trabalhadores e usuários da saúde mental que estão aqui presentes hoje, nesse momento tão crítico do Sistema Único de Saúde na cidade de Campinas. Essa primeira parte está sendo promovida conjuntamente pela vereadora Mariana Conte, que está aqui ao meu lado, e por mim. É uma primeira parte que quer tratar da importância da rede de saúde mental na cidade de Campinas e da gravidade, das consequências do corte que está sendo realizado pela Prefeitura Municipal junto ao convênio Cândido Ferreira. A gente tem um convênio que tem um valor aproximado mensal de R$ 5.900.000 e o anúncio é de que o corte que está sendo proposto, que está sendo anunciado, é da ordem de R$ 600.000 por mês, ou seja, superior a 20% do valor do convênio, 21%, 22% do valor do convênio, sendo que já se trata de um convênio que funciona certamente muito próximo do seu limite. Na verdade, a gente acredita que ele já funciona, inclusive, além do limite, quando se considera a quantidade de usuários, a quantidade de serviços, a complexidade desses serviços, são aí muitos centros de convivência, centros de atenção psicossocial, tem as oficinas de trabalho, são vários os equipamentos que dependem, que, enfim, funcionam a partir desse convênio, e temos certeza absoluta que todos eles vão ser duramente afetados por essa conjuntura que está sendo apresentada. A gente já teve o fechamento, nesse ano, de 2 equipamentos, de 2 unidades aí da nossa rede de atenção psicossocial na cidade, e, na nossa avaliação, a tendência é que esse quadro se agrave, talvez com o fechamento de unidades e talvez com a redução significativa do quadro de funcionários de cada uma dessas unidades que continuarem funcionando, com o resultado óbvio de uma perda importante da integralidade do cuidado, dos aspectos que garantem essa integralidade. Serviços que são 24 horas deixarão de ser 24 horas. Já temos também a questão do corte das refeições, algo que praticamente inviabiliza os nossos CAPs 3, especialmente. Como pode um CAPs 3 funcionar com 20 refeições por dia? É uma coisa absurda, violenta. Então, nesse sentido, foi proposta essa atividade aqui para que a gente pudesse ouvir. Eu quero anunciar e agradecer a presença do novo vereador Gustavo Peta, do PCdoB, que também tem aí acompanhado essas discussões sobre o sucateamento do Sistema Único de Saúde na cidade de Campinas. E para já ir encaminhando aqui, acho que é só importante ressaltar que, além do Cândido Ferreira, a Prefeitura também anunciou o corte de R$ 2 milhões por mês na PUC, também tem deixado de contribuir aí com a sua cota de R$ 350.000 por mês no Mário Gatti, e vários outros serviços e convênios estão sendo sucateados. Isso, para nós, é parte de um processo de sucateamento que tem a ver com um desejo mesmo de privatização, um não reconhecimento da saúde pública integral e universal como um direito fundamental do cidadão e da cidadã. Então, por todos esses motivos, é muito importante que a gente resista. Quero anunciar a presença do ex-vereador Paulo Búfalo, aqui também, militante da luta antimanicomial, agradecer a presença dele. Eu vou anunciar os membros da mesa, em seguida eu vou passar para a vereadora Mariana Conte, que vai fazer a leitura da carta e vai falar também muita coisa aqui. Quero começar, então, agradecendo a presença ali no canto do Joacir Pereira Viana, que é usuário da rede de saúde mental do Cândido Ferreira, o Bento Magalhães, que é usuário da rede de saúde mental do Cândido Ferreira também, e o Aristeu Bertelli da Silva, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, aqui ao meu lado. Agradecer a todos vocês que estão aqui na mesa e passar a palavra para a vereadora Mariana Conte. Boa tarde a todos e todas. É um prazer receber vocês aqui, usuários, trabalhadores da rede de saúde mental. E nós sabemos que a rede de saúde mental já vive há muito tempo por um processo de precarização, falta de verbas, de condições precárias de trabalho e atendimento. Na verdade, a nossa luta era para aprimorar e melhorar a rede de atendimento, que é tão fundamental
para uma população aqui da cidade de Campinas, que são os usuários da saúde mental, os servidores e os trabalhadores do Cândido Ferreira, que fazem um trabalho muito importante aqui na cidade, com muita dedicação, inclusive seguindo aí os princípios da reforma psiquiátrica, que é um trabalho diferenciado. Campinas já foi referência em saúde mental aqui no município, então tem um trabalho muito importante, adequado, que poderia, né, e deve, já foi modelo para outras cidades, e vem passando por um processo de precarização. Eu acredito que é importante dizer que, na verdade, a crise tem sido usada como argumento para o corte, o corte recente agora é de R$600 mil, mas nós já estávamos atravessando um processo de um projeto político de desmonte da rede de saúde mental aqui na cidade, tal como ela é. Nós já fizemos várias atividades aqui, questionando o chamamento, né, que a prefeitura já tinha anunciado, e aí sobre o risco da entrada das OSs, aqui no município, na fragmentação dos serviços, da quebra dos princípios da reforma psiquiátrica. Então, já havia um questionamento e uma luta em relação a isso, e agora, de uma forma bastante abrupta, a prefeitura anuncia o corte de R$600 mil no convênio com o Cândido Ferreira, o que já está impactando a vida dos usuários, por exemplo, no corte na alimentação, que muita gente tem reclamado, tem falado, e eu acredito que é importante a gente ouvir aqui os usuários, né, e sobre tudo isso, como que isso afeta a vida de vocês. É importante dizer também que até os trabalhadores estão aí fazendo movimento, deliberaram pela greve, que é um direito legítimo dos trabalhadores de reivindicarem. Nós já tivemos experiências anteriores de perseguição, de assédio, então nós estamos acompanhando esse processo para evitar que aconteça qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de perseguição, de punição política contra os grevistas que estão aí fazendo um movimento importante em defesa da saúde mental, em defesa da saúde de todos, em consonância com um movimento mais geral que está acontecendo aqui no município, que é a greve dos servidores públicos, que é a denúncia de vários setores que estão denunciando o caos que está instalado hoje nos serviços públicos aqui na cidade. Então, eu gostaria aqui de ler a carta dos trabalhadores e usuários do Cândido Ferreira. Campinas, 28 de agosto de 2017. Um chamado para a luta dos trabalhadores e usuários da saúde mental. No dia 17 de agosto, a Prefeitura Municipal de Campinas notificou o Cândido Ferreira, instituição que cuida de grande parte dos serviços de saúde mental de Campinas, que ocorrerá um corte de R$600 mil por mês. Em resposta a este ofício, a gestão do Cândido Ferreira anunciou não ser possível manter a qualidade do serviço e já prevê sérios cortes com demissões, redução da jornada dos farmacêuticos, corte de insumos essenciais, como alimentação, entre outras coisas. No mesmo dia, o jornal Já publicou que o prefeito Jonas Donizetti anunciou uma verba extra de R$20 milhões recebido pelo governo do Estado de São Paulo para a Secretaria de Saúde. Nesta matéria, está anunciado que uma das instituições contempladas por essa verba seria o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, cujo contrato de prestação de serviços em saúde mental se dá via o financiamento do SUS. Observa-se que esta informação é totalmente o oposto do que noticia a Secretaria de Saúde. A realidade é de que haverá um corte de R$600 mil por mês. Quem prestará esclarecimento sobre isso? Para onde vai esse dinheiro? A população já sofre cotidianamente com os cortes e a falta de investimento do governo Jonas na saúde. Tivemos o fechamento do PA do Centro, cortes no orçamento da maternidade e do Hospital da PUC, entre outros exemplos que qualquer usuário do SUS pode enumerar. Este município já vive a diminuição dos recursos em saúde mental. Recentemente foram fechados leitos de internação à população em grave sofrimento psíquico para serem abertos em hospitais gerais, mas o número de vagas abertas é bem abaixo das vagas fechadas. Outro exemplo prático diz sobre a mudança no cuidado integral oferecido à população que frequenta o Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs. Se antes era possível oferecer alimentação gratuita a estas pessoas, hoje estes serviços podem oferecer no máximo 20 marmitas por período.
quando a portaria indica que, para a CAPES 3, o fluxo diário de 60 usuários por dia. Os cortes anunciados pela Prefeitura e o claro sucateamento dos serviços públicos de saúde mental que estão sob a gestão do Cândido Ferreira trazem um cenário caótico para a assistência em saúde mental de todo o município. Indignados, os trabalhadores do Cândido Ferreira decidem fazer um apelo aos órgãos pela fiscalização dos serviços de saúde de Campinas, o Conselho Municipal de Saúde, bem como a população que é usuária do SUS, buscando unir forças para impedir o corte e construir a saúde que merece. No trabalho de saúde mental, há uma aposta no vínculo e no cuidado que pode ocorrer na utilização da arte como recurso terapêutico, no cotidiano de residências terapêuticas, no trabalho desenvolvido em abrigos municipais, escolas e afins, na atenção à crise, na família, com a população em situação de rua. Pedimos mais respeito às condições de trabalho das equipes contratadas para atuação na saúde mental, inclusive pela complexidade. Estes profissionais assumiram um compromisso ético com cada paciente que está sob a sua responsabilidade e podem, sim, participar de tomada de decisões da instituição que os contratou. Isto posto, convocamos a população, os trabalhadores, usuários e familiares dos nossos serviços para o ato público que acontecerá quarta-feira, às 3h, no Largo do Pará, que foi o ato realizado hoje pelos trabalhadores e usuários que vieram, inclusive, em passeata até aqui, até a Câmara, ao qual eu parabenizo e desejo toda sorte, toda a força, e estamos juntos nessa luta. Obrigada. Eu estou meio suave. Então, pessoal, qual de vocês dois quer falar primeiro? Então, eu vou passar a palavra agora para o Bento, que é usuário da rede de saúde mental do Serviço de Saúde de Cândido Ferreira. Boa tarde para todos e para todas. Eu acho que de tanta gente desempregada, o CAPES já está passando por uma crise já difícil com o povo que tem. Agora, tirar mais ainda vai prejudicar mais os usuários, porque praticamente eu dependo do CAPES. Se eu não tiver no CAPES, a coisa fica complicada. E outra, remédio que você vai atrás, você não consegue. Às vezes, o dinheiro que você ganha dá malemar para você comprar o que comer, pagar um aluguel. Mas aí você tem que comprar aquele remédio, não tem aquelas condições de pagar aquela outra coisa. Sempre vai ficando uma coisa para trás. Então, cada vez o pessoal vai ficando cada vez mais pobre, é o que eu estou vendo. E todo que tira, quem paga? É os mais fracos. Os mais fracos pagam tudo. E o sofrimento nosso é difícil. Eu tenho convulsão. Eu caio em qualquer momento, eu não posso ter uma pessoa para andar junto comigo, porque eu não tenho uma pessoa para... Porque eu não tenho condições de pagar uma pessoa ficar junto comigo. Já carro já bateu em mim, eu quase morri, mas eu dependo do CAPES. Então, cada pessoa que tirar dos funcionários prejudica o resto dos usuários. Porque lá já está faltando pessoas. Agora, a marmita mesmo. A marmita, se não vem para todos, vamos supor, eu tenho um projeto agora cedo e tem um à tarde, então aquele projeto da tarde vai ter que parar. Eu não posso ir, eu vou ficar sem comer o dia inteiro? Não posso. Eu acho que seria legal a gente deixar, esperar o Bento, pode ser? Mas isso está difícil para todos, meu amigo. Está difícil para todos, para quem trabalha, para quem
é um pobre que não tem condições de nada, de pobre ele está ficando cada vez mais pobre. Então, está ficando muito difícil. Mas os guardas municipais, eles... Deixa o Bento. Continua a tua fala, tranquila, eu vou pedir para... Pessoal, só para esclarecer, isso aqui é uma primeira parte da sessão e a norma da primeira parte da sessão é diferente da do debate público. O debate público a gente pode abrir para fala depois. Agora, aqui na primeira parte, a gente vai ouvir o pessoal da mesa e o vereador Gustavo Peta, quando ele tiver, assim que a gente tiver ouvido os membros da mesa, tudo bem? Só para a gente entender um pouquinho, que funciona um pouquinho diferente aqui no regimento da casa mesmo, não é por escolha nossa, não. Vai lá, Bento, manda ver. Então, a vida das pessoas está difícil, porque toda vez que alguma coisa é cortada, quem sofre são os pobres. Quem mais sofre é os pobres. Os ricos têm de onde tirar. Agora, uma coisa eu falo, eu sei se eu vou falar errado, mas vou falar. Esses desempregos, cada desemprego que acontece, tem que ajuntar mais polícia, porque eu não vou ver o meu filho passando fome quando eu vejo o filho do outro comendo. Então, cada vez vai aparecer mais pessoas que roubam, porque eu não vou ver o meu filho passando fome enquanto eu vejo o filho do outro comendo. Isso é muito difícil você ver isso. Então, eu acho que cada pessoa que fica parado, ele vê o filho dele passando fome, é muito difícil. Eu acho que, então, até a pessoa pode fazer uma coisa que não deve. Mas a gente tem que tentar não fazer esse tipo de coisa. Mas muita gente, a cabeça dele não aguenta isso. Ver o filho numa situação triste e ele não poder fazer nada. Por quê? Porque a vida... Eu fui criado sem pai, sem mãe, eu sei o que é viver no sofrimento. Um chuta, outro chuta. Eu sei o que é sofrimento. A vida não é fácil para ninguém. Eu sempre trabalhei, tive meus filhos, nunca precisei pegar nada com ninguém. Estou aqui, graças a Deus, numa boa. Eu dependo do CAPES. Se eu não for no CAPES, o sofrimento é muito mais, porque aí eu converso com uma pessoa, porque eu esqueço muitas coisas. Se eu não tiver uma pessoa me orientando, eu não sei nem o dia da semana. Então, cada pessoa que tirar do CAPES seria mais difícil, que as pessoas ficam sem gente para explicar, sem gente para atender ele. É uma complicação. Isso é a minha fala. Obrigado, Bento. Então, agora a gente vai ouvir o Joacir Pereira Viana, que também é usuário da Rede de Saúde Mental do Serviço de Saúde Cândido Ferreira. Eu sou do CAPES Reviver, né, lá no Taquaral. Eu estou no serviço desde a época que era CRIAD. Não era nem o Cândido que tomava conta ainda, era bem diferente. Meu número de prontuário é 3554, né, já deve estar nos 100 e poucos mil. E muitas vezes eu vejo, eu comparo, falo assim, tem a Secretaria de Antidroga, eu vejo ali sempre uma Kombi, uma van da GM escrito lá, crack é possível vencer. Meu problema é o alcoolismo, não é o crack, mas eu vejo o que essas secretarias fazem pelo usuário. Nada, né? Só serviu de trampolim político para o vereador Nelson Orsi, porque ele não entende nada de saúde mental e ficou como secretário. Não passou de trampolim político. E hoje estão desmontando... Eu tive na Conferência de Saúde, como delegado com voz e voto, para a criação dos 4 CAPs, um por cada região do município de Campinas, da região de saúde. E o que tem feito desde então é o desmonte. Estão desmontando o sistema. Hoje o CAPES Reviver tem em média de 400 a 500 usuários, por uma equipe reduzida. Reduzir mais essa equipe é sucatear mais o trabalho.
igual ele comentou sobre o projeto terapêutico, muitas vezes a pessoa precisa passar horas. É melhor o cara estar num ambiente protegido de álcool, droga, do que ele estar na rua. Porque aí, muitas vezes, a Secretaria pega de Assistência Social e fala, nossa, mas existe 800 moradores de rua, de acordo com o levantamento da Secretaria da Assistência Social, de 800. Mas, espera aí, quantos são de Campinas? Porque na palavra de um vereador aí é o seguinte, passa o cerol, né? Espera aí, vamos falar em combate, estamos falando de uma epidemia que é da sociedade moderna. E o CAPS é a única opção que se tem hoje viável. Muito aí vem a Secretaria Antidroga, vem falar, programa Recomeço, interna o cara lá no Padre Haroldo que tá bom. É, 1.380 pago pelo governo do Estado de São Paulo. E aí isenta a prefeitura de custos. Né? Aí só recebe quem realmente tem um cargo comissionado lá dentro. Está na hora de dispensar, porque é uma construção, o CAPS é uma construção de muito tempo. O Cândido Ferreira é uma construção na saúde mental de muito tempos atrás. Toda a saúde mental. E isso é o que tem que ser, a gente tem que nortear para ver que rumo que vai tomar. Não é uma coisa de momento agora, é uma construção de saúde. Porque o que está sendo feito está indo contra as próprias diretrizes e bases da saúde. Está indo contra o SUS, que é uma lei federal. O município não tem o direito, porque o CAPS está lá, é do governo federal, tem um repasse, tem um governo do estado que passa o repasse e tem uma contrapartida do município de Campinas. Agora, vamos falar em gestão. Como é gerir isso? O Cândido Ferreira que gere. Os profissionais que me atendem, eu devo muito da minha vida a esses profissionais. Muitas vezes não tem a propaganda das pessoas que, hoje eu tenho amigos que conheço no CAPS há muitos anos, que está no terceiro semestre de psicologia, tem mais de 4 anos que está limpo, um cara que tinha uma dependência violenta por droga, e você vê o cara hoje limpo, fazendo uma faculdade, é a capacidade que o CAPS tem de transformar pessoas. E o engajamento de cada um de nós usuários, de cada um dos funcionários. Os funcionários são parceiros, porque tem que ter uma ponte entre o psicólogo e o usuário. E isso é muito difícil de fazer, isso é uma ponte muito difícil, mesmo para quem tem condição de pagar um terapeuta particular, sabe que não é fácil construir essas pontes. Então, imagina o desdobramento de um funcionário do Cândido para conseguir dominar fazer um serviço desse com 480, 500 usuários num espaço de tão poucas horas. Aí fala, não, vai reduzir a farmácia. Tá, peraí, eu trabalho, eu tenho um horário, então quer dizer que meu trabalho tem que adequar o horário que eu preciso pegar a medicação, que eu não posso ficar sem a medicação, porque isso me cria transtorno. Que a gestão que se vai construir com esse tipo de corte? O que se vai se fazer com esses cortes? Porque isso para a prefeitura é mínimo, perto dos 20 milhões que eles dizem ter investido em saúde. Não era 500 mil, 600 mil que ia fazer tanta diferença assim. Mas o impacto que tem dentro de uma rede grande, que nem a saúde mental, é muito prejuízo para a saúde. E isso eu acho que já é uma coisa para acionar o Ministério Público já. Porque está tirando os direitos adquiridos das pessoas. Isso não é já nem uma questão governamental, nem de Estado, nem de município. Isso é uma questão do Ministério Público já. Eu acho que a gente tem que ter voz ativa, não é agora, no momento que está tendo esse problema, mas da construção da saúde mental, como a vereadora chegou a referir, que Campinas já foi referência nisso, esse retrocesso que está sendo feito em Campinas. Eu acho que deixo isso aí para cada um de nós, como usuário, como profissionais, para refletir. Obrigada. Obrigada, Joacir e o Aristeu, pelo depoimento.
Bento e o Joacir pelo depoimento. Eu acredito que é muito importante a fala dos usuários, que são usuários da saúde mental aqui no município, porque muitas vezes as políticas são definidas sem consultar aqueles que são os mais atingidos, que são aqueles que vivem o cotidiano e que, teoricamente, são o objetivo da existência da rede no município. Então, muito obrigada pelo depoimento e pela fala. Eu vou passar a fala, então, para Esteu Bertelli da Silva, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, e já agradecer a presença também do vereador Edson Ribeiro, que também está aqui presente. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Minutos atrás, nós nos encontramos lá na praça, quando boa parte das colegas, os colegas aqui, estavam reunidos de maneira democrática, participativa, acertada e horizontalizada, fizeram alguma opção. Optaram pela possibilidade da luta democrática, da luta correta, da luta ética, pela garantia da política pública, pela garantia do próprio direito à vida. O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, na figura do seu 15º plenário de gestão, não poderia deixar de solidarizar-se e de apoiar essa luta. É importante que as pessoas tenham como claro que isso não é apenas uma vontade do presidente ou do plenário. Isso é uma exigência construída pela categoria em congressos regionais e congresso nacional. Portanto, enquanto agente público, é uma obrigação estar aqui e apoiar a luta dos colegas que aqui estão. É uma obrigação. Devemos reconhecer isso como uma obrigação. O Conselho ele existe para que ele possa, a partir da categoria, participar da construção de uma sociedade justa, digna, solidária. Portanto, nós existimos não apenas por uma questão corporativa, mas existimos em face da defesa de direitos da sociedade. Nisso, nós compartilhamos uma missão constitucional dentro do Estado, como autarquia. É inacreditável que em 2017, quando nós completamos 30 anos da Carta de Bauru, desse documento de direitos humanos, que é a Carta de Bauru, desse documento que é uma das certidões de nascimento do movimento da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica antimanicomial. É simplesmente absurdo que a gente tenha que se reunir, não só neste plenário, mas em tantos outros plenários, nas redes e nas ruas, que a gente tenha que se reunir para poder falar literalmente o óbvio, para poder defender literalmente o óbvio. E o óbvio aqui é a dignidade da pessoa humana. É construir, na verdade, política pública que enxergue a necessidade de defender a dignidade da pessoa humana em cada usuário e em cada trabalhador e cada trabalhadora. Não se consegue construir política pública única e exclusivamente riscando um limite na tabela e dizendo aqui eu vou e além daqui eu não vou. Significa apontar para um marco civilizatório, o investimento dentro da política pública, o investimento em saúde, o investimento em assistência, o investimento em todas as políticas públicas são necessários porque marcam um avanço civilizatório. O retrocesso, seja tirando rubrica, tirando dinheiro, tirando verba, não significa apenas um ajuste de contas, porque isso implica na dignidade daquelas pessoas, isso implica no projeto terapêutico, isso implica na forma como aqueles seres humanos trabalham, se organizam, vivem. Então é absurdo que isso aconteça. É absurdo que aos 30 anos da Carta de Bauru, que no ano que a gente comemora 30 anos da Carta de Bauru, no ano que nós celebramos também o aniversário de 16 anos da Lei 10.216, da Lei da Reforma Psiquiátrica, é impossível que a gente tenha que se reunir para defender o óbvio. É inacreditável. E é inacreditável ainda que colegas trabalhadores e trabalhadoras se sintam com receio e até mesmo com medo de dar as caras porque não tem garantido, literalmente, a defesa, não tem garantido o próprio emprego, porque ficam com receio do rebote, ficam com receio do ataque que pode vir, porque se eu aparecer na câmera, se eu aparecer na foto, o que pode acontecer comigo?
o meu emprego vai estar garantido? A gente precisa se preocupar. Nós temos que cuidar da política pública como um todo. E é importante que a gente recorde que política pública não se faz apenas com dinheiro. Se faz com trabalhadores e trabalhadoras. Se faz com empenho ético e técnico. Se faz de maneira digna, de maneira correta, o exercício profissional. Então, a defesa que as colegas fazem aqui, a defesa que os colegas fazem aqui, e que o Conselho de Psicologia de São Paulo referenda, apoia e se solidariza, essa defesa é por uma política pública integral, que consiga observar os avanços civilizatórios no cuidado com as pessoas, nos usuários e usuárias, garantindo a criação de serviços e também garantindo o trabalho digno, correto, para trabalhadoras e trabalhadores. É dessa maneira que a gente vai avançar, é dessa maneira que a gente vai seguir. Uma vez mais, contem com o Conselho de Psicologia de São Paulo, acionem a subsede Campinas desse conselho, que é a subsede mais próxima. Confiem nas gestoras e gestores, colaboradoras e colaboradoras que lá estão, acionem. E como o colega colocou muito bem, já como inclusive plano de estratégia de ação, também acionem aquelas figuras do Estado, do sistema de justiça, que tem por obrigação o cuidado e o zelo com a coisa pública, com a política pública. Além desta casa que se abre para recebê-los, apesar, desculpa falar dessa maneira, da nefasta grade que separa parte da população deste plenário, apesar disso, essa casa ainda deve ser uma casa democrática. E que a presença de vocês possa cada vez mais questionar e envergonhar aqueles que mandam colocar uma grade aqui. E é importante que isso seja feito, seja falado, seja dito. Confiem nos colegas que aqui estão e que se prontificaram a recebê-los, mas exijam também de quem de dever, do Ministério Público de São Paulo, por exemplo, cobrem a presença do Ministério Público, cobrem a participação do Ministério Público e peçam também a presença e a participação da Defensoria Pública do Estado para acompanhar isso, que a gente possa seguir, que possamos resistir, que possamos avançar. Força para todos e todas aqui e que a gente possa seguir com dignidade e com ética. Muito obrigado. Obrigada, Aristeu. Vou passar a palavra, então, para o vereador Gustavo Peta, para fazer uso da palavra. Alô. Bom, queria cumprimentar o vereador Pedro Torinho, a vereadora Mariana Conte, pela iniciativa, o Aristeu, o Bento, Joacir, é isso? Joacir, 2 usuários do CAPS, cumprimentar a todos vocês, trazer aqui a minha solidariedade, meu apoio a esse movimento tão importante. Eu acho que as políticas públicas que nós estamos defendendo aqui nasceram de modo muito vivo, muito forte, a partir de um movimento que foi celebrado na Carta de Bauru, tão bem lembrado aqui pelo Aristeu, que foi garantido em muitos pontos da nossa Constituição, e nós estamos vivendo um momento hoje de graves perigos de retrocessos em tudo aquilo que nós conquistamos em muitos anos de luta. Retrocessos que estão evidenciados em gente que procura criminalizar morador de rua, inclusive nessa casa, em projetos que, ao invés de dialogarem com a Política Nacional Antidrogas, que visa colocar a questão das drogas como um problema de saúde pública e não de segurança pública, procuram, inclusive de modo inconstitucional, legislar no município, apresentando saídas falaciosas que dialogam com uma parte da população que vai caindo num discurso ultraconservador de criminalização do usuário de drogas. Inclusive, nós devemos ter, nas próximas semanas, um projeto que já foi pautado aqui, que deve voltar à pauta, que reforça exatamente esse aspecto que parecia que nós já tínhamos vencido isso, a partir de todo o movimento que foi feito. Mas, num momento como esse, essas propostas midiáticas, falaciosas, voltam a pautar também a sociedade. Então, eu queria, ao mesmo tempo de trazer aqui a minha solidariedade, meu apoio ao movimento que
condena o sucateamento de uma política pública que já foi exemplo para todo o país, que é a política de saúde mental dessa cidade, trazer também o meu repúdio a falas que visam criminalizar moradores de rua, além de projetos de leis que vão na contramão de tudo aquilo que o movimento antimanicomial, o movimento antidrogas sempre defendeu e tem defendido no nosso país. Parabéns e parabéns a vocês pela manifestação de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Gustavo Peta. Eu vou devolver a palavra para o Aristeu, para ele comentar justamente esse projeto de lei de um dos vereadores aqui da casa, que trata de impor multas a pessoas em situação de rua que estejam em uso de substâncias. Vamos lá. Gente, eu vou tentar ser muito breve e muito pontual nisso. Há alguns dias atrás, enquanto participava de uma reunião numa subcomissão para a questão de drogas e saúde mental do Conselho Nacional de Direitos Humanos, nós fomos informados, e a gente ficou espantado com o absurdo de um PL, de um projeto de lei tramitando aqui na Câmara, que visa instituir uma multa para pessoas que sejam pegas em situação de uso de substâncias psicoativas. Ele até tenta diferenciar que seriam de substâncias ilícitas. Primeiro que, sendo extremamente sincero e exato, é hipócrita a nossa divisão entre substâncias lícitas e ilícitas. É simplesmente hipócrita, porque uma das substâncias que tem maior impacto social e que tem maior impacto, inclusive, nos agravos e nas contas públicas, em gastos e investimentos de saúde, é uma substância legalizada, que é o álcool. É uma substância regulamentada. Então, você trabalha ainda naquela dinâmica, esse PL ainda trabalha numa dinâmica que é puramente de estigmatização. É puramente de você acabar trabalhando numa ideia de estigmatizar, de tratar com preconceito, de espizinhar e de, literalmente, oprimir uma parcela da população que, sim, faz uso de substância psicoativa. Eu acho que é necessário que a gente possa desobstruir a possibilidade do diálogo e falar de maneira madura, correta e com ética, e a partir da técnica, a partir de tudo aquilo que já foi trabalhado e discutido dentro das ciências de saúde, que existe sim as possibilidades de discutirmos esse uso, esse consumo de substância, mas que a gente precisa trabalhar com isso de maneira muito correta. Então, esse projeto me preocupa, porque quando você vai ler o texto do projeto, ele fala de instituir uma multa administrativa, coloca essa administração dessa multa sob a tutela, sobre o bastão das forças de segurança, ou seja, tira totalmente os profissionais de saúde de cena e coloca o profissional da segurança em cena, fala até de estabelecer convênios, pasmem, com a polícia militar, para poder ficar fazendo isso, o que só aumenta a ideia do absurdo e do susto. E a ideia é o quê, se não outra? De estigmatizar e de começar cada vez mais a oprimir parte da população. Porque você verifica que o projeto se dedica de uma maneira muito cruel, e eu acho que a palavra cruel aqui não é um exagero, se dedica de uma maneira extremamente cruel em apontar o dedo, apontar a caneta, apontar o seu tacão, o seu pesado tacão, contra uma parcela significativa dessa população, que é a população em situação de rua. Então, você tem uma situação em que eles vão cada vez mais espizinhar a população, vão impor uma sanção administrativa que é, no mínimo, estranha, há, inclusive, dúvida se existe lastro constitucional para que se proponha esse tipo de sanção administrativa, o que é absurdo, e fora que tudo isso só esconde uma forma de opressão contra a população usuária de substância psicoativa ou acusada de uso de substância psicoativa, e também uma forma de lançar o seu tacão perigoso e violento contra uma população também que deve ser muito mais alvo de políticas públicas sérias e éticas, que é a população em situação de rua. População em situação de rua, não, assim como qualquer população, nenhum ser humano veio ao mundo para apanhar, nenhum ser humano veio ao mundo para ser arrancada a sua liberdade em nome de um falso cuidado. Nenhum ser humano. A liberdade é terapêutica, a liberdade é garantidora de direitos, a liberdade é o que é capaz de
trazer dignidade à pessoa. E o Estado precisa empenhar a sua força, não para exercer apenas o monopólio do uso da violência, mas para dedicar todo o seu empenho a cuidar da população, a fazer a distribuição correta dos bens e da justiça a cada um e a cada uma naquilo que exatamente precisa. E nisso eu também coloco, uma vez mais, o Conselho de Psicologia de São Paulo, a sua comissão de acompanhamento de projetos legislativos. Se esta casa, se os colegas dessa casa precisarem de apoio para interpor todas as formas de agravo a esse absurdo, contem com o Conselho, solicitem o apoio e assessoria deste Conselho. A gente não vai aceitar esse tipo de retrocesso. Muito obrigado, Aristeu. Então, agora eu passo a palavra para a vereadora Mariana Conte e a gente já vai caminhando para o nosso fechamento. Teresita, hoje, lamentavelmente, como é uma primeira parte da sessão, regimentalmente a gente não pode abrir, tá? A gente pode fazer, faremos outras atividades, a gente está com um tempo muito curto, a gente precisa encerrar em 2 minutos, porque a gente tem esse limite de teto, e infelizmente nós não podemos abrir para o público. Ó, Teresa, agora vamos ouvir então a vereadora Mariana Conte, assim a gente vai caminhando. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, que não é uma mera coincidência que esses projetos que criminalizam e que estigmatizam os usuários, que estigmatizam a população de rua, que estigmatizam pessoas em geral, não é mera coincidência que eles caminhem junto com o processo de desmonte do serviço de saúde mental. Na minha opinião, isso é um projeto político que nós devemos lutar contra e reafirmar o óbvio para a população que nos assiste, para a população de Campinas, da necessidade da gente unir forças para defender o serviço público, e a rede de saúde mental é uma política que deu certo. É a política de construção em saúde que vem aí sendo um exemplo de respeito à dignidade, de forma de método de cuidado e de uma construção coletiva. Então, não é mera coincidência que isso caminhe junto e que a gente se contraponha a esses projetos. Na segunda-feira, eu apresentei uma moção de apoio aos trabalhadores do Cândido Ferreira, que foi aprovada, que nós encaminharemos, nós direcionamos tanto para o Serviço Cândido Ferreira, quanto para a Prefeitura Municipal, e vamos continuar na luta, fazendo mais espaços, trazendo esse debate público e lutando contra o desmonte da saúde, em defesa dos serviços e dos trabalhadores do Cândido Ferreira, em defesa dos usuários da saúde mental e em defesa da dignidade humana. Infelizmente, estamos em momentos de que precisamos, em alto e bom som, repisar o óbvio, e esse foi uma iniciativa exatamente para isso. É isso, vamos encerrando então, e eu gostaria de agradecer e parabenizar a todos vocês que fizeram uma bela manifestação, que estão construindo uma bela luta, e que nós teremos outros momentos. Encerramos agora a primeira parte da reunião ordinária, que falou sobre o corte na saúde mental e suas consequências para a população. Fique agora com nossa programação e dentro de instantes você acompanha ao vivo aqui do plenário a 50ª reunião ordinária. TV Câmara, Campinas.